programa Saúde Total tem o patrocínio, em nossa clínica, sua saúde vem em primeiro lugar. Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar. Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha, que acompanha a programação aqui na TV Capital. Você já sabe, todo domingo, neste horário, às 17 horas, você acompanha o programa que leva saúde para casa do telespectador goiano. É o programa Saúde Total, que está no ar com reprise também às quartas-feiras, às 22 horas. E hoje, para a gente falar de um assunto até então que nós não conversamos. Mas antes de falar sobre o tema do programa de hoje e apresentar também o nosso convidado, deixa eu dar uma boa tarde aqui para o meu amigo, meu parceiro, Dr. Wesley. Boa tarde, Dr. Wesley. Boa tarde, mais uma vez aí no Saúde Total na Capital. E hoje o tema é importante, não que os outros não sejam, mas esse está extremamente aí nas mídias sociais, em todos os lugares, nas nossas casas, nas nossas famílias. Então hoje todo mundo vai ter uma dúvida, vai querer saber sobre esse tema importantíssimo. Então, fiquem aí ligadinhos conosco. Nós já falamos, né, doutor Wesley? Vamos lembrar aqui, nós falamos sobre fibromialgia, sobre doenças reumato, falamos também saúde do coração, da longevidade, falamos da importância da atividade física. Lembrando aos nossos telespectadores que essa é a toada nossa aí do nosso programa. E hoje nós vamos falar de saúde mental, mas só que com detalhe. Hoje nós vamos abranger o tema um pouco mais como um todo e depois nós vamos seguindo, né? Igual a longevidade. Longevidade nós passamos lá o pincel em tudo, né? Falamos um pouquinho de tudo de forma mais geral e depois nós vamos falando, que esse é o intuito do Saúde Total na Capital. É levar informação de qualidade para vocês e para vocês terem sanadas as dúvidas de temas importantes do nosso dia a dia, do nosso cotidiano relacionado à saúde. E tão importante quanto a saúde física é, logicamente, a saúde mental. Ela que vai reger as nossas emoções. A saúde mental ela está presente em todo o aspecto do ser humano, por isso é importante de cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. E para falar sobre este assunto, nós estamos trazendo aqui ele, que é atuante na área de psiquiatria e saúde mental, defensor da medicina integrativa e do uso de suplementos alimentares como base para o tratamento como doenças como depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar, insônia, entre outras patologias. Ele que é atuante na área da psiquiatria e saúde mental, defensor da medicina integrativa e também do uso de suplementos alimentares como base para o tratamento de doenças como depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar. E ele, que também é presidente do Instituto de Saúde Mental do Autista, TDAH e apoio às famílias atípicas. Tem um projeto social que leva informação e conhecimento a respeito de vários temas ligados à saúde mental. Ele que é o Dr. Duíca, muito obrigado pela sua participação aqui no Saúde Total. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bruno. Eu quero agradecer o Bruno aí pelo convite, juntamente com o Dr. Wesley, que é uma pessoa que eu tenho grande admiração e respeito pelo trabalho magnífico que ele já faz dentro da saúde, não só dentro de Goiânia, mas dentro do estado como um todo. Então, quero dizer que é uma honra estar participando aqui do Saúde Total. Pode ter certeza que a honra é toda nossa, doutor Duíca. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, doutor Duíca, fala para a gente o que é a saúde mental? Forma, né, assim, genérica, né? O que seria saúde mental para as pessoas entenderem? De uma forma ampla, a saúde mental talvez seja, dentro da área da medicina, uma das áreas mais emblemáticas, porque a saúde mental ela é o invisível. E cada dia mais a gente vê hoje artistas, personalidades declarando que precisa de ajuda, que precisa de apoio. Então a saúde mental, ela está envolvida em tudo. Ela diz desde a maneira como você se comporta no seu dia a dia, como você vai lidar consigo mesmo, né? Tanto a psiquiatria quanto a psicologia, que devem caminhar lado a lado, elas visam esse trabalho mental. E como hoje a sociedade é uma sociedade corrida, uma sociedade que você tem tempo para tudo,
A criança hoje ela já cresce dentro do tempo e às vezes o tempo é tão corrido que não dá tempo nem para viver o seu cotidiano. E isso afeta não só o momento, como também de uma forma futura o desenvolver tanto da criança quanto o adulto, podendo levar aí a várias patologias ligadas à saúde mental, como depressão, como ansiedade, o burnout, que hoje está muito em voga, né? A depressão, quando a gente vê vários artistas aí pedindo ajuda. Então, a saúde mental, talvez dentro da medicina, seja uma das áreas mais amplas, porque ela é invisível. Mas os sinais, os sintomas, o corpo demonstra de uma forma muito visível, né? Então, saúde mental é muito abrangente. Nós sabemos, Dr. Duíque, que o corpo é integral, né? Você falou aqui, o Bruno te apresentando, falou da importância da medicina integrativa, que junta tudo da forma que tem que ser, né? Então, nós não temos como separar a mente do corpo. E como você disse que é invisível, é porque envolve pensamento, né? Envolve vários outros fatores que às vezes, né, não dói, às vezes dói, né? Mas a gente sabe que essa integração de todos os nossos órgãos, todos os nossos sistemas, ele é importante. Mas a saúde mental, falando de uma forma mais complexa, como você acabou de dizer, que temos aí várias pessoas hoje, né, se confessando, falando, eu não estou bem, eu preciso de ajuda, né, não está legal. Quais seriam os principais sintomas para a pessoa, nosso telespectador, entender, para buscar ajuda, para saber quais são os sintomas? É uma tristeza aparente? É uma falta de sono? O que é? Quais são os sintomas onde eu devo me apegar para procurar ajuda médica? A sua pergunta foi talvez uma das perguntas mais brilhantes voltada para essa área, porque, como eu disse, não tem sintoma. O sintoma aparece quando eu já estou no estágio grave. Agora, o que existe é prevenção. Como eu vou fazer a prevenção? O cotidiano. Quando a gente vai ao médico, que ele fala, passeie ao ar livre, visite a família, faça uma alimentação mais saudável, isso é prevenção. Porque quando começamos a sentir as alterações, é porque nós já estamos numa fase grave da doença. Normalmente, no meu consultório, eu sempre peço o apoio de quem está com essa pessoa. Por quê? O próprio paciente ele não consegue perceber o adoecimento mental, mas quem está ao lado dele já percebe. É uma irritabilidade fácil, não consegue concentrar, chorosidade fácil, não consegue ter mais aquela alimentação, perde o foco, perde a vida, perde a vontade das coisas que ele mais gostava. Então, os sinais e sintomas ele apresenta de forma bem sutil no dia a dia. E um dos principais que eu vejo hoje no meu consultório, quem tem depressão, ansiedade, insônia, principalmente a insônia. Esse aí é um fator. Não está dormindo bem. Está querendo ficar em casa finais de semana, não está tendo prazer de sair ou ficar junto da família, ou até nas coisas que você mais gosta, já é hora de ligar o alarme e pensar, eu preciso de ajuda, eu preciso buscar apoio de um médico ou de um psicólogo para me orientar e saber como conduzir nesse caminho estreito entre quem não tem um adoecimento mental e quem já está numa fase até avançada desse adoecimento mental, principalmente a ansiedade que caminha para uma depressão. Doutor, nós sabemos que são vários fatores que podem causar algum transtorno nesse sentido, seja depressão ou mesmo ansiedade, né, que tá o transtorno da ansiedade generalizada, né? Agora, sim, existe algum gatilho que desperta esse tipo de situação na pessoa? O que causa, quais são as causas, na verdade, desse tipo de transtorno? Então, os transtornos mentais, esses que a gente vê, são dezenas de transtornos mentais. Mas quando a gente fala sobre depressão, a gente tem que olhar o passado. O que eu faço? Eu olho o histórico. Há quanto tempo já vem adoecendo? Por quê? A ansiedade e a depressão são multifatoriais. Por isso que se fala transtorno. O que causa isso não é um vírus, mas sim coisas do cotidiano. Lembrando que a depressão e a ansiedade, 80% foi feito um estudo, a qual 80% é genética.
20% está relacionado ao meu cotidiano, ao estresse no local de serviço, a minha correria, meu dia a dia, minha rotina. Não tenho tempo para ter vida, não tenho tempo para uma caminhada, não tenho tempo para ler um livro. Essa rotina estressante também é um dos fatores. E normalmente, quando chego a ter um gatilho, que é aquele que me dá um surto, ou aquele que me dá um apagão, que acontece alguma coisa que eu não consigo lembrar o que aconteceu, que são esses sinais e sintomas, eu já estou com certeza há algum tempo já sentindo essa alteração. Então, a causa de uma depressão, de uma ansiedade, ela é multifatorial. Não existe apenas uma causa. É o que a gente chama às vezes de traumas, né? Quando a gente busca o paciente, a gente busca várias situações que podem ter desencadeado esse excesso de ansiedade, chegando a esse transtorno de ansiedade generalizada, para uma síndrome do pânico, caminhando para uma depressão. Então é multifatorial. Certo. É multifatorial, mas nós vamos destacar alguns fatores mais importantes logo a seguir. Mas dentro desse contexto, Dr. Duíca, nós temos algumas coisas assim que nós sempre aqui nos preocupamos no programa de levar de forma bem cotidiana, bem simples para o telespectador. E a gente vê muito comum a questão da pessoa falar, é frescura. Não, isso é uma frescura, depressão é frescura, ansiedade é frescura, né? Vê muito também, como você disse, acho que a gente pode relatar aqui, né? Artistas, né? Logo recentemente agora o Whindersson Nunes, né? Se internou numa clínica, já é o segundo episódio, né? Que ele se interna, que ele tem problema de depressão grave. E olha que é uma pessoa que trabalha com comédia, né? Complementando, doutor, uma pessoa que ele leva alegria, né? Que ele trabalha com stand-up, né, doutor? Isso é importante. É justamente onde eu queria chegar, Bruno. O Bruno ajudou aqui agora. Ele é um artista, né? Fez sucesso, né? Nós falamos também agora recentemente do Zé Neto, do Zé Neto e Cristiano, da dupla, né? Já teve vários problemas com álcool, com remédios. E também, e aí às vezes vira pejorativo, as pessoas, nossa, mas é frescura desse artista, eu queria estar no lugar dele, ganhando muito dinheiro, né, tendo lugar para viajar, tendo uma vida boa, que não passa perrengue nenhum, e eles estão doentes. Então eu queria que o senhor falasse um pouco, doutor Duíca, para o telespectador, esse mecanismo. Às vezes a gente pensa que dinheiro é tudo, que a gente tendo estabilidade financeira, outras estabilidades no emprego, a gente às vezes, então não tem motivo para me ficar triste. O que seria realmente assim, por que a gente fica às vezes ansioso, triste, mesmo tendo uma vida mais abastada, né? Nós tivemos agora recentemente também, infelizmente, uma acadêmica de medicina que se suicidou, que ela também nas redes sociais estava tudo beleza, tudo uma maravilha, mas na vida cotidiana, no dia a dia nosso, desde a pessoa mais simples e humilde, né, até a pessoa mais abastada financeiramente, que faz sucesso, você vê que pega todo mundo, né? Eu lembro, doutor Duíca, que nós, uma vez, numa palestra na faculdade, foi apresentado um trabalho para nós, das pessoas que estavam num acampamento na beira da estrada, sem terras, né? E aí lá tinha um grande índice de pressão alta e depressão. Né? Então você vê que pega das pessoas mais simples até as pessoas mais abastadas. Mas queria que você contextualizasse esse fator para nós, que pode pegar qualquer um, qualquer pessoa. Exatamente. Foi muito bom essa sua fala, porque depressão não é falta de fé, não é falta de Deus, não é falta ou excesso de dinheiro. A depressão, talvez, entre aspas, seria um do sistema mais democrático, porque ele não escolhe credo, não escolhe religião, não escolhe classe social. Então, é muito difícil quando a gente volta para a depressão, porque às vezes a gente pensa, essa pessoa tem tudo que eu queria ter. Mas isso é muito relativo, porque o eu humano tem quereres que não é o dinheiro que vai resolver. Não é a falta de afeto, né? Eu tenho padres que hoje têm depressão, assim como eu tenho outros líderes religiosos, como pastores, que também têm depressão, e nenhum deles é, digamos, entre aspas, a falta de Deus. Ou empresários que também têm essa depressão. Então, mas e aí, qual que é a causa? Como que eu vou chegar numa causa? Como eu disse, a causa ela é multifatorial. Ela não existe uma causa em si, porque o eu é muito presente em tudo. Às vezes, a dor de um não é a minha dor. Às vezes, o meu limiar de dor, ele é muito baixo.
outro, enquanto outras pessoas suportam muito mais coisas, suportam luto muito de uma forma diferente, tem toda uma questão cultural envolvida, tem a correria do dia a dia. E uma visão que a gente tem que ter quando fala de saúde mental, não podemos julgar. Julgar não vai resolver. Ah, mas essa pessoa tem tudo que eu não tenho, ele está depressão? Então depressão não é falta de dinheiro ou alguma coisa nesse sentido. A depressão ela é muito ampla, porque ela tem muito a ver comigo, o meu eu. Né? Então não é falta de dinheiro, não é falta de fé e também não é mimimi. Nós temos que parar de julgar. Né? Porque às vezes muita gente fala, ela está com frescura, isso é mimimi. Não é, porque cada um tem o seu limiar de dor. Alguns suportam mais, outros suportam menos. Então, sua pergunta foi extraordinária, porque eu vejo muito isso no consultório e às vezes a própria família julga. Fala, mas ele tem tudo, por que ele está assim? Então, por isso que tem que pedir ajuda, por isso que tem que levar num profissional, no médico, um psiquiatra, um psicólogo, para auxiliando e vendo a melhor forma de conduzir o tratamento. Doutor Duíque, nós falamos sobre a questão dos sintomas, né? Falamos sobre as causas também desses problemas, esses transtornos de saúde mental, e nós vamos para um breve intervalo comercial e na volta a gente vai falar também sobre o tratamento, tá bom? Então você que nos acompanha, a gente vai para o intervalo, rapidinho, um minutinho só, a gente vai falar sobre o tratamento a essas doenças. Não saia daí. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Desde 2023, o Instituto Acerte transforma vidas com um atendimento humanizado e excelência. Nossa equipe de especialistas renomados oferece serviços em cardiologia, reumatologia, psicologia e muito mais. Além disso, levamos informação de qualidade e consultoria para o setor público e privado. Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar. Estamos de volta com o programa Saúde Total, hoje falando sobre saúde mental. Nós tivemos no mês de janeiro, o Janeiro Branco, né? E hoje a gente, mas é um tema que ele não cabe, cabe, né, a gente discutir sempre, né? E nós estávamos, antes de voltar aqui do intervalo, falando sobre a questão do tratamento. É também um tratamento multi, né, doutor Duíque? Envolve a questão, às vezes, medicamentosa, mas envolve a questão da psicologia, envolve prática de atividades físicas, até a questão alimentar, não é mesmo? Questão alimentar, você falou tudo. A depressão, a ansiedade, outros transtornos, até mesmo outras áreas que pegam os transtornos, como autismo, TDAH, o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que hoje a gente abrange tem muitas crianças, e algo que eu notei, por isso que eu defendo a medicina integrativa, mudança do estilo de vida. Às vezes, só mudar estilo de vida já não há necessidade de um medicamento. Quando a gente entra com uma suplementação alimentar, a gente consegue melhorar tanto o foco quanto a concentração, tanto de crianças, de jovens e adultos e até idosos, né? Hoje tem muitas pessoas que passaram sem um diagnóstico de um autismo, de um TDAH, sofreram ao longo da vida, sobreviveram aos trancos e barrancos, mas hoje a gente consegue dar qualidade de vida para essas pessoas. E o tratamento ele é multifatorial, não existe uma receita de bolo. O tratamento ele é individualizado, porque ele abrange pessoas que fez bariátrico ou não, ele abrange pessoas idosas, ele abrange crianças, ele abrange gestantes também que estão em depressão. Então é individualizado, mas a terapia ela é de extrema importância, o uso de um psicólogo, ele tem uma das ferramentas importantes para a gente estar cuidando disso, como as psicoterapias, né? O médico, ele entra hoje não só mais com a questão medicamentosa, quanto a questão da suplementação alimentar. Um nutrólogo, um nutricionista é de extrema importância, porque o intestino, a gente sabe hoje que ele produz 95% de um hormônio chamado serotonina. E quando o intestino está irritado, ele não consegue produzir tudo isso. E esse hormônio é um dos responsáveis
pela sensação de prazer, pela sensação de bem-estar. Então é multifatorial, com muitos profissionais e principalmente o médico, né, um médico da psiquiatria, um psicólogo para estar trabalhando essa questão também mental dele e mudança do estilo de vida com alimentação adequada, exercício físico e uma rotina diferenciada no seu dia a dia. Vitor, nós temos, né, na vivência nossa clínica, às vezes alguns pacientes chegam justamente com esses sintomas. Então, ansiedade, está com ansiedade, está muito nervoso, irritabilidade, né, questão do sono, né, a higiene do sono está precária, né, dormindo pouco. Hoje as redes sociais, as telas, sabemos que influi bastante. E aí a gente também tem uma dificuldade, que eu acho que é bom a gente deixar o nosso telespectador consciente, que é uma outra coisa que é pejorativa também. A gente falou da frescura, isso tudo é frescura. E existe também com os nossos pacientes, quero que você confirme isso para nós, se é assim no seu consultório, você tem uma certa resistência. Então a gente tinha aquele ditado antigamente, não, se vai no psiquiatra que é doido, né? Então, assim, você fala para o paciente, ó, esses sintomas que você está sentindo, é bom a gente procurar um profissional especializado, que seria o psiquiatra. Ah, doutor, a paciente, você morria de rir. Não, mas é um neurologista, né, doutor? Tem que ir no neurologista, né? Não, minha filha, é no psiquiatra. Então existe esse tabu, né? Existe essa questão pejorativa que a gente tem que desmistificar. E o que você faria para desmistificar isso hoje? Quando a gente vê celebridades, artistas buscando ajuda, que são, digamos, entre aspas, nossos líderes, é porque já chegaram no fundo do poço. E hoje não tem mais condições de acreditar que o médico que atende a psiquiatria é o médico, entre aspas, de doido. Porque a saúde mental ela é muito mais do que uma depressão, muito mais do que uma ansiedade, muito mais do que um autismo e muito mais do que um TDAH. Né? A saúde mental hoje é qualidade de vida. Tem que se procurar. Da mesma maneira que quem tem pressão alta toma um medicamento para pressão alta, eu também tenho que tomar um medicamento para ajudar a minha saúde mental. Porque às vezes eu tenho déficit de nutrição que pode me levar a vários transtornos. Então é necessário cuidar sim. Hoje é inadmissível mais esse conceito de acreditar que o médico da psiquiatria é o médico de pessoas que estão apenas em crise, em surto psicótico. Jamais, porque saúde mental ela é muito mais do que a gente acredita. Saúde mental é qualidade de vida e isso abrange tanto o sono quanto o bem-estar emocional, trabalhista e principalmente familiar. Doutor Duíca, as pessoas estão mais ansiosas e se sim, por quê? Vivemos numa sociedade que o tempo é precioso, tempo é dinheiro. A criança já nasce sendo obrigada a ir para o jardim. No jardim, o período escolar dela é integral. Ela já nasce com horário para sair de casa, horário para almoçar, horário para voltar e os finais de semana são sobrecarregados de afazeres. O adulto, nós já numa fase mais adulta, a correria do trabalho, cumprir metas, cada dia tem mais novidades para a gente trabalhar. Existe agora junto, aproveitando a tecnologia, o uso de telas, o exemplo que a gente vê, o uso excessivo de telas, os jogos, né, os famosos aí, tigrinhos, esses jogos virtuais, tudo isso também causa dependência. Vivemos numa sociedade que te cobra tudo com tempo, com rapidez, com agilidade, é uma concorrência também com a inteligência artificial e com as máquinas. Ou seja, a depressão, a ansiedade entraria aí como a doença do século. Porque a nossa sociedade capitalista, o nosso meio, acaba nos obrigando a sempre querer mais. E às vezes nem tudo o que eu quero eu vou conseguir chegar. E isso me leva a muitas frustrações, desespero, acabando levando a essa grande taxa de ansiedade. O Brasil hoje é o país mais ansioso da América Latina e com a maior taxa de depressão e o país que mais se ausenta do trabalho, da estrutura laboral por causa de saúde mental. Acho que umas 2 semanas atrás saiu, inclusive, você falou da questão laboral, a lei que obriga as empresas a cuidar
da saúde mental dos funcionários. Você vê o nível e o grau que nós chegamos, né? Então aí o empresário agora ele vai ter que fazer algumas ações para tentar preservar a saúde mental dos seus funcionários. Qual a dica que você daria para esses empresários, doutor Duíca, que agora vão ter que ajudar a tomar conta da saúde mental dos seus funcionários? É lei, né? A lei saiu recentemente agora, né? Isso. Eu recomendo que os empresários realmente eles foquem no trabalho, foquem no trabalhador, veja como uma pessoa humana. Eu sei que as empresas sobrevivem de lucro, mas até que ponto eu vou acabar sugando? Porque a taxa de burnout hoje, que é normalmente ligada à causa e com causa ligada ao trabalho excessivo, hoje é uma realidade. Essa grande quantidade de ausência, a grande quantidade de atestados médicos é um exemplo, principalmente quando a gente pega o CID e vê que uma grande maioria desses atestados médicos está ligada à saúde mental. Recomendo que o trabalhador, né, que esse colaborador, ele tenha acesso a esse trabalho, a essa força conjunta, tanto da estrutura de saúde mental da empresa, quanto até em próprias metas da empresa, que passem a ver o colaborador como um ente, né, como alguém que faça parte da empresa e não apenas relacionado a essa questão do capital, né, não apenas relacionado à questão financeira ligada à empresa. Então fica aí a dica para todos, né, os nossos empresários, para todos os trabalhadores. O tema é muito amplo e nós vamos fazer como se fosse uma websérie. Novamente vamos chamar o Dr. Duíca, vamos chamar outros profissionais, psicólogos, né? Acho que vai vir alguns psicólogos aqui, para a gente tratar esse tema, tratar doença por doença, porque é muito importante, como o Duíca falou, o Brasil é o país com mais ansioso no mundo. Então fique ligadinho aqui todos os domingos às 17 horas, né? Saúde Total na capital, com reprise às quartas-feiras às 22 horas. Abraço a todos, fiquem com Deus, um beijo no coração e cuidem do corpo e da mente. O tema é amplo, mas infelizmente o tempo é curto. Dr. Duíca, muito obrigado pela sua participação, tá? Com certeza esperamos você aqui mais vezes para conversar sobre esses assuntos tão importantes para o nosso telespectador. Eu que agradeço a pauta, né, coisas muito importantes. No momento que a gente estava falando aqui, meu celular choveu de mensagens, eu estou já percebendo aqui. E é um tema muito importante em voga. Então, vocês estão de parabéns pelo programa. Isso aqui não é apenas um programa, mas sim um programa que leva saúde pública à população. Informação e conhecimento. Bruno, você está de parabéns. Dr. Wesley aí, como sempre, uma pessoa ligada à saúde, que há muito tempo já presta esse serviço à sociedade. Vocês dois estão de parabéns pelo programa. Muito obrigado. E a você, telespectador que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. No próximo domingo, nós vamos falar sobre um assunto também muito importante neste mês de março, que é o Março Amarelo e também o Março Lilás. Fique ligadinho, no próximo domingo a gente volta. Até mais. O programa Saúde Total tem o patrocínio, em nossa clínica, sua saúde vem em primeiro lugar, Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar.